Olá, bem-vindo a mais um Vida e Atitude. Que alegria estar com você aqui para mais esse episódio. E hoje, olha que a nossa programação vai ser para lá de especial. Nós vamos falar de um tema relevante. Como sempre aqui no Vida e Atitude, a gente traz temas relevantes para você, para sua família. E que o nosso convidado de hoje é o Maurício Cunha, ele que representa um movimento, um projeto incrível. Ele é representante desse projeto aqui no Brasil. Logo você vai conhecê-lo, mas este homem é um homem muito usado por Deus, ele faz tantas coisas, inclusive ele já abençoou a minha vida muito no passado, logo você vai saber como. Então fica ligado com a gente, porque hoje o nosso programa vai ser maravilhoso. Maurício Cunha, que alegria recebê-lo hoje aqui. Que alegria poder revê-la depois de tanto tempo, né, Clarice? Meu eterno professor! Olha que honra ouvir isso de você, hein? Fiquei muito feliz de ver, de saber que foi tão impactante para você o nosso curso. Foi sim. Maurício, você tem um papel fundamental na minha vida, assim, porque eu sempre fui uma apaixonada pela ação social, por projetos sociais, projetos relevantes, e há muitos anos atrás, quando eu estava iniciando na PIB, coordenando ali os projetos sociais com pessoas em situação de rua, eu fui convidada pela BASC eu ganhei inclusive essa formação com você e foi um presente na minha vida. Eu lembro que eu viajei para São Paulo para conhecer você. Isso mesmo, foi um curso lá no Vale da Bênção, se eu não me engano. No Vale da Bênção. Isso. E foi um curso, assim, uma imersão maravilhosa, porque assim, a gente estava conversando ali nos bastidores, não é mesmo? Eu já queria mudar o mundo, eu tinha esse desejo dentro do meu coração, mas quando eu conheci você, quando eu comecei a te ouvir, eu vi que a gente precisava ter recursos, precisava ter ferramentas e saber como mudar, porque não adianta só dizer assim, eu vou mudar o mundo. Não adianta. Isso mesmo, a gente sempre ensina isso, que não adianta boas intenções, né, Clarice? A gente precisa saber fazer. E o Brasil é um país que exige isso da igreja. O próprio público beneficiário também espera isso da gente, que a gente saiba de fato ter ferramentas adequadas, fazer um diagnóstico social de qualidade, de fato transformar realidades e não apenas sair por aí fazendo coisas, né? É verdade. Eu lembro muito bem que foi com a nossa querida amiga Vivian, que na época era coordenadora da BASC, que é a Ação Social da PIB, e nós voltamos assim com uma visão muito mais ampla, uma visão maravilhosa, com muito foco, com muitas ferramentas daquele seu curso, e inclusive ficamos encantadas com o seu livro, né? O seu livro que é O Reino de Deus entre nós. O Reino entre nós, exatamente. Isso. Eu reli muitas vezes, esse livro ele virou meu livro de cabeceira. Em todo momento em que eu queria realizar alguma coisa na ação social, eu ia consultar esse livro. Então, eu não posso deixar de contar aqui para o pessoal do seu papel na minha vida, da importância deste professor que está aqui, esse homem de Deus, e que não fez a diferença só na minha vida, mas tem feito a diferença na vida de muita gente, viu? Você que está ligado aí conosco, pode acreditar, ele faz a diferença na vida de muitas pessoas. Porque você continua formando alunos, ensinando, né? Eu queria que você contasse um pouco aí pro pessoal, sabe? Conta aí pro pessoal o que você tem feito nesses últimos anos, porque assim, faz muitos anos que eu fui sua aluna, e eu sei que você continuou com esse trabalho maravilhoso. Isso, Clarice, são 30 anos, né, de atuação, ano que vem eu faço já 30 anos de ministério. Comecei eu mesmo servindo, fundando uma organização social, que é o CAD, né, o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, aqui na periferia de Curitiba. Começamos do zero, né, servindo um grupo de crianças em situação de extrema vulnerabilidade e suas famílias. E o projeto cresceu, ele foi dando muito certo, a gente foi juntando voluntários, recursos, se expandiu, né? Hoje nós estamos em 7 estados do Brasil. Nesse meio tempo fui aprendendo muito, aí surgiu a ideia de publicar o livro e a gente entendeu também que não era só fazer ali um projeto social de qualidade naquela comunidade lá na Fazenda Rio Grande. A gente queria expandir e queria que outras pessoas como você, né, como a Vivian e tantos outros, expandissem projetos e ideias para a transformação social nesse país inteiro. E aí nós criamos o curso que você fez, né? Até hoje a gente ministra esse curso lá no CAD. Hoje ele tem uma parte que é EAD, mas temos ainda a parte presencial, é uma semana de imersão muito intensa, é uma experiência muito rica para quem vem, né? Esse ano nós fizemos inclusive mais uma edição desse curso. E eu tive a oportunidade de continuo ligado ao CAD, porque eu sou fundador, né, e não tem como largar isso,
mas também conheci outras organizações, trabalhar como gestor público. Cheguei a ser secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, trabalhando no governo federal, então pensando a criança brasileira como um todo, é um tema que me apaixona, Clarice, ainda mais se a gente lembra que a criança é o público vulnerável que mais sofre violências e violações de direitos no Brasil. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Então, cada vez mais apaixonado por essa temática, 30 anos depois. E hoje eu estou como diretor de país do Child Fund, que é uma organização também extraordinária, que já está há 57 anos no Brasil. Eles me convidaram para assumir a liderança da organização do Brasil. Nós alcançamos mais ou menos aí 85 mil crianças, os nossos programas e projetos. São crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade. Em 7 estados do Brasil, a maioria dos nossos projetos está no Nordeste e no Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha. E muito feliz de continuar levantando essa bandeira. A gente quer expandir o Child Fund e eu vou continuar sempre fazendo esse trabalho também de orientar e capacitar pessoas que querem empreender socialmente, né? Principalmente igrejas. A gente fala que é um chamado sócio-missionário, gosto desse termo, porque é social, mas é missionário, tem a ver com o reino de Deus, né? Jesus coloca a criança no centro do seu reino. A Constituição brasileira também coloca a criança no centro das políticas públicas como prioridade absoluta. Então é um tema que assim, a gente não tem como fugir dele. Ele bate a nossa porta e realmente é um tema muito apaixonante. Sim, Maurício, e é necessário falar a respeito. Falar do panorama, o que tem acontecido, né? Como é que está o cenário no mundo e no Brasil, que é onde nós moramos, né? Onde atuamos. Você como líder do Child Fund, que é um projeto maravilhoso, onde traz aí muitos recursos para a proteção da criança, certo? Exato. Apoio e proteção. Eu queria que você contasse um pouco para quem está nos acompanhando, como que você vê esse panorama, como você vê esse cenário da criança no Brasil. Pois é, Clarice, esse aí é um tema que nos entristece um pouco, mas ao mesmo tempo ele não nos paralisa, ele nos chama à ação. Como eu disse, a criança é o público que mais sofre violências e violações de direitos no nosso país. São algumas centenas de milhares de denúncias de violência contra a criança no Disque 100, né, que é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A violência física é algo gravíssimo, né, os maus tratos. A maior violência contra a criança é a negligência, que eu chamo de uma negligência, de uma violência passiva, ou seja, a criança é abandonada, ela não é cuidada como deveria, é o número 1 caso de violência, depois vem a violência psicológica, a física, os maus tratos e por último a violência sexual, mas é a mais subnotificada. Então a gente sabe que existe muito mais violência sexual contra a criança do que aparece nas estatísticas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na violência física, eu vou só citar um exemplo para você, o caso do menino Henri Borel, que todos conhecem, certamente os que nos assistem aqui conhecem, aquele menino que foi morto, né, por maus tratos pelo padrasto com a conivência da mãe. É um caso que se tornou midiático, mas eu digo, Clarice, que são, em média, 18 Henri Borel por dia no nosso país. Que coisa triste. 18 crianças intencionalmente assassinadas por violência, por maus tratos. Não estou falando de acidentes domésticos, nem de acidentes de trânsito. É intencional. É intencional, é violência contra a criança. Então, é um panorama gravíssimo. No caso da violência sexual, estima-se que 1/3 das mulheres brasileiras sofrem algum tipo de violência sexual na infância, né? Então você vê que é algo completamente naturalizado, é realmente algo gravíssimo que afeta a nossa sociedade. A criança tem sofrido ataques no que diz respeito à vida, né? Aí a gente entra na questão do direito à vida desde a concepção, que nós acreditamos, mas também a questão da letalidade infanto-juvenil, que é altíssima no Brasil, ataques à sua identidade e ataques à sua dignidade. Como que você destrói a dignidade de uma criança? Por meio das diversas violências, né? E hoje tem uma violência também que nos preocupa muitíssimo, que é a violência online. Sim, e que tem realmente preocupado a todos nós. Quem é Exato. pai, quem é mãe, precisa estar atento a isso. Mãe, vó, pai, família, precisamos falar a respeito. Precisamos muito, Clarice. Eu digo que a gente tem uma frase, deixar uma criança na internet sem supervisão parental é o mesmo que deixá-la num carro a 180 km por hora sem cinto de segurança.
Você está trazendo esta criança para um quartinho escuro com 4 bilhões de pessoas lá dentro que podem ter acesso a ela. Só vou dar alguns dados que chocam realmente. O NICMEC, que é o órgão americano que cuida da proteção online, já tirou do ar nos últimos anos 84 milhões de imagens de abuso e estupro de crianças. Fotos e vídeos, né? Por mês são mais ou menos detectadas 2.000 novas páginas de abuso sexual contra a criança na internet. A criança, a gente tem um problema, na verdade, você falou das famílias, né? A preocupação das famílias. Por que isso é tão importante? Porque as nossas crianças sabem mais de internet do que nós. Pois é. Então os pais, muitas vezes, que estão aqui nos assistindo, não é para criar um alarde, mas é para chamar a sua atenção, né, sobre a necessidade de proteção. Você pode ter o seu filho sofrendo uma violência online gravíssima na sala de estar da sua casa, sentado ao seu lado e você não está sabendo. Então uma das coisas que o Child Fund fez foi levantar uma verdadeira cruzada contra a violência online, contra crianças. Lançamos uma cartilha de orientação para pais e cuidadores, outra cartilha para as próprias crianças e adolescentes e outras para atores do sistema de garantia de direitos que nós falamos, para como que eles trabalham esse tema com as crianças. Interessante essa cartilha, como as pessoas fazem para ter acesso a essa cartilha, Maurício? Você pode acessar lá o nosso site, que é o childfundbrasil.org.br. Child Fund é o termo inglês, algumas pessoas podem ter dificuldade, então tem um atalho que vai te levar lá. Você pode entrar apadrinhamento.org.br. Pelo apadrinhamento, que é como nós chamamos a sociedade a contribuir com o Child Fund, você vai entrar no nosso site e lá você vai achar as cartilhas. A gente criou uma cartilha bem lúdica na linguagem das crianças e uma cartilha para pais e cuidadores, como eu falei, que dá algumas dicas simples, pessoal. Coisas como, por exemplo, orientar a criança para não ter chat, não conversar com estranhos. Aquele exemplo de vó que a gente recebia lá atrás, há anos atrás, vale para a internet também. Criança com menos de 13, 14 anos não pode ter rede social. Mesmo as que venham a ter depois dessa idade, tem que ser perfil privado. Não compartilhe fotos dos seus filhos, das suas filhas na internet, que fale, por exemplo, onde ele estuda, a rotina familiar, né? Nós conhecemos, por exemplo, pedófilos, pessoas que procuram essas crianças, tem centenas de crianças como amigos, né? E eles vão semeando isso para colher em uma ou outra criança, né? Só a Europol desbaratou uma rede de 300 mil pedófilos na Deep Web. Então é algo muito maior do que você muito pensa. Sério. Às vezes uma foto do seu filho na praia, por exemplo, né? Uma menina, um menino, uma sunga, um biquinizinho que você acha lindo, você posta. Alguém, infelizmente, vai olhar para aquilo com um olhar erótico. Então, são várias dicas, são várias questões que a gente orienta, né? A gente orienta também que as crianças não tenham mais do que 1 hora por dia de acesso às telas. Eu sei que isso é algo difícil para as famílias se disciplinarem, mas são orientações da área médica, a Organização Mundial da Saúde e outros. Vai né? afetar diretamente na saúde emocional, física inclusive, postura, saúde emocional. Sim. A criança está descobrindo o mundo, né, Clarice? Sim. Ela precisa de todos os sentidos. Sim. Ela precisa tocar, ela precisa brincar, ela precisa rir, ela precisa do tato, do cheiro. Transformar esse mundo dela em uma tela bidimensional, por mais que seja um joguinho educativo, não é a mesma coisa. A criança perde muito. Perde. E os pais estão abandonando seus filhos às telas. Infelizmente, né? Porque daí o processo criativo da criança ele fica bloqueado, né? A mente não desenvolve como deveria desenvolver. Os neurônios ainda estão ali se formando, né? A criança ainda está desenvolvendo ainda ali na sua mente os neurônios. Então, como é que fica isso se essa mente vai ser alimentada pela internet e sabe Deus o que essa criança vai ver lá, o que ela vai assistir, o que ela vai ouvir? Exatamente. Nós não temos ainda mecanismos suficientes de proteção dessa criança. Então, uma criança, por exemplo, por que tem classificação indicativa? Né? Você entra lá no filme não recomendado para menores de 12 anos, por exemplo. Tem toda uma equipe, né, no caso do Brasil, isso está no Ministério da Justiça, mas é toda uma política pública dentro de padrões internacionais que avalia se aquele conteúdo é adequado para o desenvolvimento psíquico dessa criança. Ela está em formação. Eu estou aqui, não vou nem usar um argumento religioso, vou usar um argumento mesmo jurídico.
o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos pilares do ECA, da doutrina da proteção integral, é que a criança está em especial condição de desenvolvimento. Por isso, por estar nessa peculiar condição, ela precisa ser protegida de alguns conteúdos. Então, uma criança ter acesso, por exemplo, ao conteúdo pornográfico ou um conteúdo de violência extrema, com um toque do celular era algo que não havia isso na nossa geração. Você teria que ter acesso via conteúdo impresso, você teria que... isso é uma coisa física, você teria que comprar numa banca, por exemplo. Agora não, está na mão dela. Está muito fácil. Está muito fácil. Isso pode trazer um prejuízo imenso para o desenvolvimento dela. É algo que o cérebro dela, né, o emocional dela não está preparado para ver, não entende aquilo. Então você vê cada vez mais crianças trazendo para salas de aula, os educadores sabem disso, né? Sintomas de terem sofrido violência. E quero lembrar também, para aqueles que nos ouvem, nos assistem, que a violência contra a criança, por exemplo, o estupro de uma criança, não é só uma conjunção carnal. O ato libidinoso, com qualquer pessoa menor de 14 anos, é considerado crime no Brasil. Você simplesmente disponibilizar conteúdos impróprios para uma criança é crime. É uma forma de estupro. Isso é a legislação brasileira. Então, até 14 anos, a criança, o pré-adolescente, tem que estar completamente protegido desse tipo de conteúdo. E a responsabilidade é dos cuidadores nesse sentido. Sim, e agora como proteger? Precisa ter ferramenta, precisa ter material, recurso. E a Child Fund, então, vem com esses recursos Sim. para ajudar os pais, as famílias, a saber como, de que forma abordar certos assuntos. Porque tem assuntos, Maurício, que são pesados de abordar, não é mesmo? Exatamente. Tem assuntos que os pais eles não estão preparados para abordar. A gente sempre fala assim que ninguém sabe ser pai ou ser mãe. Se aprende a ser pai e ser mãe, né? E é um processo na vida que vai acontecendo. E muitas vezes é necessário, então, apoio de uma rede, apoio de pessoas que já passaram por esse processo de ser pai, de ser mãe, ou pessoas que estudam a respeito, como vocês, que são especialistas neste assunto, para trazer essas informações. Como que você tem visto a aceitação das famílias e dos pais quanto a esses materiais que vocês trazem e todo esse apoio? Olha, extremamente grande. Na verdade, as famílias estão desesperadas. Eu também sou pai, apesar que os meus já passaram 19, 20 anos, mas eu vivi tudo isso, né? Porque as famílias precisam de apoio, elas não sabem como fazer. É isso que você falou, não tem um manual de como ser pai, como ser mãe. Quando a gente entra em questões de violência cibernética, então, mais complicado ainda, né? Nós damos dicas, por exemplo, hoje existem alguns softwares de monitoramento. Existem ferramentas, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem isso com os filhos, né? Ele sabe exatamente tudo que o filho acessa, já proíbe, já é automaticamente. As crianças não conseguem ter acesso a determinados conteúdos. Sábado, por exemplo, é um dia que os filhos não conseguem acessar, porque é o dia da família. Aliás, eu quero aproveitar também esse momento e chamar a atenção aqui das famílias, principalmente aí as famílias da igreja, mas não só, a importância desse relacionamento, desse vínculo fortalecido com os filhos por meio do brincar, né? A gente perdeu muito isso. É verdade. Uma das grandes vitórias do Child Fund, né, da organização que hoje eu lidero no Brasil, foi ter conseguido aprovar, a gente aprovou já na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado, um projeto de lei que torna o brincar, olha que interessante, Clarice, um direito da criança, porque isso não está. Olha que coisa incrível o que você falou, o brincar. Mas é verdade, a gente não vê mais as crianças brincando e não se vê muita criança brincando com seus pais. E aí Isso é sério. tem um versículo da Bíblia, Zacarias 8, que diz que as ruas da cidade, olha só, é um texto profético que mostra o que Deus quer, o desígnio de Deus, né? As ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. É um texto profético, um texto que mostra um desígnio, né? E as crianças, quando você conversa com as crianças, o que elas querem? Brincar. E o brincar, gente, não é algo banal.
é por meio do brincar que a criança aprende, que ela vai formando a identidade dela, que ela vai... você falou dos neurônios, né? Uhum. Você sabe a fase da vida que os neurônios estão mais ativos no desenvolvimento humano? 6 meses. Uhum. Então um bebezinho lá de 6 meses, que você parece até que ele nem está interagindo muito com você, ele está absorvendo tudo, ele é uma esponja. E esse estar no mundo da criança vem por meio do brincar. Mas o brincar não é ainda um direito da criança no Brasil. Que coisa, hein? É incrível. A criança tem direito lá no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Educação, saúde, cultura, convivência familiar e comunitária, profissionalização, respeito, dignidade. O nosso marco normativo é bem interessante, ele é bem abrangente. Mas não aparece a palavra brincar. Que doido isso, hein? É doido. E a gente conseguiu. Mas agora, então, faz parte. Câmara dos Deputados aprovou, agora vai para o Senado, que queremos que não vai ter problema nenhum, porque foi por unanimidade na Câmara, e depois vai para a sanção presidencial. Parece uma coisa tão simples, mas a gente sabe o quão importante isso é para as crianças, para o desenvolvimento das crianças e para o fortalecimento dos vínculos familiares. Porque aí, Clarice, pegando um pouquinho do que você falou na pergunta anterior, infelizmente 80% da violência contra a criança no Brasil, isso é uma pesquisa que a gente fez acadêmica, com muita qualidade, em parceria com uma universidade, 80% de toda a violência é intradoméstica. Pois é, isso choca a gente, né? Muito. Porque entre os familiares ali acontece, então, muitas vezes dentro de casa. Dentro de casa que está a violência contra a criança, tá? Seja física e também a sexual, muitas vezes por pessoas de confiança da criança e da família, né? Não é a violência contra a criança, a violência sexual, por exemplo, não é o tarado babando na esquina, não é. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que está faltando, né? Nas famílias, esses vínculos fortalecidos, que vêm, às vezes, muitas vezes, por meio do lúdico, da conversa, do brincar, e não deixar uma criança solta num celular enquanto você assiste televisão quando chega em casa. E da mesma forma, ouvindo você falar aqui, eu fico pensando que também não adianta ficar ali brincando com a criança, fazendo de conta que está brincando, mas não está presente. Sabe, não está presente. O pai ou a mãe está ali com a criança, tá, vou levar a criança para brincar no parquinho. E ali no celular. Exatamente. Será que isso seria estar presente? Será que isso seria estar dando aquela atenção plena para sua criança? É um bom ponto. A criança precisa de atenção, presença, isso é na formação da autoestima dela, na confiança, né? Ela precisa saber que ela é importante. Não é pela quantidade de tempo, porque muitos podem estar nos assistindo agora e falar, mas eu trabalho tanto, eu também, todos nós temos as responsabilidades, né? Mas a qualidade desse tempo. E eu digo para as famílias, às vezes cai a ficha do pessoal, né? Quando você chega em casa, às vezes, pai, mãe, cuidador, depois de um dia de trabalho, você chega em casa, tem mais trabalho para você. Tá? Porque eu sempre digo, né, a gente dá o filé mignon para uma empresa e chega em casa, quer relaxar, quer ver um filme, né, mas ali tem alguém que precisa do seu olhar. Então é hora de você sentar, de você olhar no olho dessa criança, de você mostrar essa presença que você mencionou. Não é, de novo, não é horas e horas do seu tempo, você não tem esse tempo. Mas aquele tempo vai ser um tempo de qualidade. Revisitar ali as tarefas, perguntar como é que foi o dia. A criança precisa sentir ali um espaço de confiança e de acolhimento, senão ela vai buscar isso em outros lugares. Se a criança não se sentir pertencente, ela vai buscar em outro lugar, que não seja ali na casa dela. Então é importante. E as famílias estão muito fragilizadas, né? Só um dado também triste, né, que eu te passo, mais ou menos 51% das famílias no Brasil já são monoparentais. Ou seja, não tem o pai quase sempre é a mãe que está cuidando dos filhos sozinha, né? Então você imagina também o desafio para uma mulher. Sim. Que tem precisa que trabalhar, muitas vezes está estudando ainda. Está estudando, aquela coisa para sobreviver, uma mulher na periferia de um grande centro urbano do Brasil, que leva horas às vezes para chegar no trabalho, para voltar. E às vezes trabalha em 2 segmentos diferentes. Trabalha em segmento. Então, isso significa o quê? Vulnerabilidade da criança. Isso vai aparecer mais para frente, de alguma forma, nessa vida, nessa criança. Né? Quando a gente fala de políticas públicas também, da importância da gente investir nisso, existem alguns estudos que mostram, um deles é muito famoso, o Prêmio Nobel, inclusive de Economia, que mostra que para cada dólar investido em ações na primeira infância, que eu estou falando de 0 a 6 anos, né?
isso volta 7 vezes mais para a sociedade. Olha só. Então é a melhor época da vida para você investir, é a creche de qualidade, né? É a unidade de saúde, é a vacinação. E se isso é verdade para a política pública, imagina você, família que nos assiste, né? O quanto você investir agora, principalmente na primeira infância, que no Brasil é 0 a 6, né? Mas eu diria em todas as fases, até adolescência, né? Até 18 anos, isso vai voltar para o seu filho, para sua filha, para sua família. Esse o momento de se dedicar, de dar atenção para eles. Uhum. Não dá para terceirizar, né? Como a gente fala sempre, não dá para terceirizar nossos filhos, nossas crianças. E começa em casa, não é mesmo? E que bom poder contar com recursos, poder contar com projetos como a Child Found, né? Com todos esses projetos que vocês têm realizado aí, você juntamente com toda a sua equipe, Maurício, que faz a diferença na vida aí das famílias, na vida das crianças. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Continue, porque é um trabalho necessário. Continue. Parabéns. Obrigado, e queremos conclamar todos a conhecerem o nosso trabalho, Clarice, se você me permite. Claro. Porque a gente quer não só levar essa mensagem para as famílias brasileiras, mas também quer desafiar vocês a acompanharem a vida de uma criança que está em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade. E a gente faz isso por meio do apadrinhamento. O Child Fund no Brasil tem hoje mais ou menos 12 mil padrinhos, somos muito gratos por eles, padrinhos e madrinhas, mas a gente quer muito mais. O Brasil tem 20 milhões de crianças em vulnerabilidade. Tem muitas crianças esperando, então olha aí ó, o apelo que ele está fazendo, né? Preste atenção nesse apelo aí, entra lá no site, como que faz para a pessoa conhecer como é que funciona todo aí o andamento para ser um padrinho? Perfeito, você pode entrar lá no nosso site, apadrinhamento.org.br ou o childfundbrasil.org.br, e lá você vai entender como que é o apadrinhamento, você vai poder escolher inclusive a criança que você quer apadrinhar, você vai ser padrinho, madrinha dessa criança, e você vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança, a própria criança vai se corresponder com você, vai dizer o que está mudando na vida dela, e nós pedimos uma contribuição mensal, é um valor que hoje está em R$71, Clarice, a gente fala, é menos que uma pizza, você pode transformar a vida de uma criança. A gente tem histórias lindas de crianças transformadas na relação com o padrinho, com a madrinha, e aí você vai poder acompanhar de perto cada novo padrinho, mais uma criança que a gente alcança. Por isso que a gente realmente persegue isso, o recurso, esse dinheiro não vai para a criança, não é a Bolsa Família, não vai para a família, vai para um projeto lá na ponta, onde a criança mora. Nós temos 27 organizações parceiras no campo, lá na ponta. O projeto social vai acompanhar essa criança, vai inserir em atividades de educação, de saúde, de geração de renda para as famílias, porque a gente quer atuar na raiz do problema e não só ficar levando coisas, né, dar alternativas de renda para as famílias para que a criança tenha sua vida transformada. Esse realmente é um trabalho de excelência. Que Deus continue abençoando todos vocês lá da Child Found. E sucesso, parabéns aí, né? Por essa liderança maravilhosa. Obrigado. Obrigada pela sua presença. E eu não posso deixar, Maurício, de falar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que Ministérios Pão Diário também faz um trabalho lindo, um trabalho social também com crianças, com indígenas, enfim, são muitos projetos sociais. E também, é claro que Ministérios Pão Diário tem muitos recursos, muitos materiais, obras que podem ajudar você, pai e mãe, aí na educação do seu filho aí, através das escrituras, educando os filhos sob a palavra de Deus, tá? Então, acesse o site pãodiario.org e conheça todos os nossos recursos, tá? Tenho certeza que você vai encontrar algo lá para a sua idade, para o seu contexto de vida. E nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E estamos juntos aí nessas causas que Deus coloca aí para que a gente possa atuar aí, né, da maneira como a gente pode, e conte conosco, tá? Obrigado. É isso aí. Espero você no próximo episódio do Vida e Atitude. Deus abençoe grandemente a sua vida.